Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, venho aqui nesse vídeo apresentar para vocês o nosso tema da aula dessa semana, né? Dessa nossa aula, que é a hidrosfera, né? A gente já tinha trabalhado com vocês esse tema hidrosfera, as águas oceânicas, na aula passada. Então, nessa aula agora, a gente vai falar sobre as águas continentais, né? A importância das águas continentais está no fato de que é o principal recurso que é utilizado pelas sociedades, né? A gente sabe que a nossa necessidade de água ela é abastecida justamente pelas fontes de águas continentais, os rios, represas, lagos, aquíferos, né? E vimos na aula passada que essa água corresponde a uma parcela muito pequena, né, da água no planeta. A maior parte da água do planeta é a água oceânica, é a água salgada, né? Mas então, vamos lá, vamos entender exatamente o que é o que são essas águas continentais, né? As águas continentais elas correspondem às águas superficiais, né? Em primeiro momento, são os rios, lagos, represas, né? Bacias hidrográficas, né? Então a gente tem aí a bacia hidrográfica, um esquema, né, mostrando uma bacia hidrográfica, né? Que é uma bacia hidrográfica. Essa região é uma região onde você tem lá um rio principal, né, afluentes que desaguam nesse rio principal. Essa região, essa bacia hidrográfica, ela é limitada em relação a outra bacia por uma forma de relevo mais elevada, que é o chamado divisor de água, né? Seria essa linha aqui. Então, nesse esquema, a gente tem aqui duas bacias hidrográficas, né? Essas águas, as águas das bacias, elas são abastecidas ou pela chuva ou pelo derretimento da neve do alto das montanhas, né? E vão abastecer o lençol subterrâneo e o lençol vai alimentar aí a bacia hidrográfica, né? Você tem aqui o rio principal, os seus afluentes, né? A foz, que é onde o rio deságua, que pode ser num rio, um outro rio, ou pode ser no mar, né? Ou num lago. A nascente, né? As nascentes, que é onde a água subterrânea brota para formar aquela bacia hidrográfica, né? E as vertentes aqui por onde escorre, né, a água da chuva, né? Você tem essa inclinação do relevo nessas vertentes por onde escorre a água da chuva, né? Então, esse é um esquema básico aí para a gente entender a dinâmica, né, o funcionamento de uma bacia hidrográfica, né? Lembrando que quando a gente se refere a um curso de um rio, né, quando eu estou me referindo à direção em relação à nascente do rio, eu uso a expressão a montante. Então, a montante quer dizer em relação à nascente, em direção à nascente. A jusante quer dizer em direção à foz do rio, né? Então, são termos técnicos aí que a gente utiliza na hidrologia, né, na hidrografia. Aqui estão as principais bacias hidrográficas no mundo, né? A gente vê aí as grandes bacias hidrográficas no mundo, e uma delas é a bacia amazônica, que vocês veem aí, número 6, que é a maior bacia hidrográfica do mundo e é a maior também do Brasil, obviamente, né? Está aí a distribuição das bacias hidrográficas. Além das águas superficiais, né, que são os rios, os lagos, as bacias hidrográficas, a gente tem as águas subterrâneas, na forma de lençóis freáticos ou aquíferos, né? O que são essas águas? Elas são águas, são depósitos subterrâneos de água, né, formado pelo acúmulo da água da chuva que infiltra, né, nesses terrenos. Essa água da chuva infiltrada, ela vai acontecer mais comumente em áreas de rochas sedimentares, porque elas são mais porosas, são mais permeáveis, né? Elas permitem que a água penetre e se acumulem lá no subsolo. Quando essa água acumulada adquire um volume grande que permite a sua exploração, ela se transforma num aquífero, né? O aquífero seria isso, então. Um aquífero ele pode ser um aquífero confinado, né, que seria essa parte que vocês estão vendo aqui mais inferior, né, desse esqueminha do aquífero, chamado aquífero cativo ou confinado, né? É a parte da água que o acesso e a recarga dela é mais difícil. E você pode ter o aquífero livre ou o aquífero não confinado, né? Que é esse aquífero onde a gente tem mais facilmente a recarga dele pela chuva, né? Pela água da chuva, e onde geralmente a gente explora. Por outro lado, como vocês veem nesse esqueminha aí,
apesar de ser mais fácil a sua exploração, o problema dos aquíferos não confinados ou livres é que eles sofrem mais a contaminação, né? Eles podem ser mais facilmente contaminados aí, né? Temos várias fontes de contaminação aqui que podem comprometer a qualidade da água do aquífero, né? Por exemplo, por combustível, depósito de combustível, por fossa séptica, esgoto, agrotóxico, uso de agrotóxicos, né? Aterro sanitário, um lago poluído, isso tudo vai levar ao comprometimento, à poluição do aquífero subterrâneo, né? No Brasil, nós temos 2 grandes aquíferos, né? Um na Amazônia, que é o aquífero Alter do Chão, que ele, em extensão, ele é menor do que o aquífero Guarani, mas em volume de água ele é maior, né? E aqui, na região centro-sul do Brasil, o aquífero Guarani, né? Que inclusive extrapola aí os limites territoriais do Brasil, né? Quando a gente fala nessas águas superficiais, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: a água ela não se distribui regularmente, nem no Brasil, nem no mundo, né? Há uma distribuição irregular da água, né? Essa distribuição irregular da água, a gente observa no Brasil, por exemplo, comparando a Amazônia com o polígono das secas no Nordeste, né? Então, olha aí, você tem um dado mostrando aqui as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a densidade demográfica e a concentração dos recursos hídricos. Então, você vê que na Amazônia você tem uma baixa densidade populacional, demográfica, mas a maior parte dos recursos hídricos do país estão concentrados lá, né? Por causa da floresta, da bacia amazônica, do clima amazônico, né? Em compensação, no Nordeste, onde está o polígono das secas, né? Essa área aí do sertão, você tem uma densidade demográfica muito maior e só 3,3% da concentração dos recursos hídricos naquela região, né? Aqui é uma tabela mostrando por estado e a gente vê, né, que os estados do Nordeste são principalmente aqueles mais pobres ou em situação crítica de disponibilidade de água, né? Então, essa irregularidade que a gente tem na distribuição da água no mundo, ela ocorre não só no Brasil, mas também no mundo, né? A gente já vai falar do mundo. É justamente por conta dessa carência de água, né, na região Nordeste, é que foi realizada uma obra, né, desde 2007, quando começou essa grande obra, que é a transposição do Rio São Francisco, né? Essa obra que vocês estão vendo aqui nesse mapa, né? Que é a transposição? É você captar a água do Rio São Francisco, né, que atravessa o sertão sem secar, e através de canais artificiais, são essas linhas em vermelho que vocês estão vendo aqui, foram construídos. Esses canais, 2 eixos, né, um eixo norte e um eixo leste, esses 2 canais interligam, né, a bacia do Rio São Francisco com as bacias de rios naquela região ali do Nordeste, que são rios temporários, são rios intermitentes, né, rios que secam. E aí você consegue perenizar a água desse rio, tornar ele perene, né, abastecendo através desses canais, puxando, né, bombeando a água do Rio São Francisco para eles, né? Tá aí, né, esses canais, né, que uma usina que faz esse bombeamento da água do Rio São Francisco, né, um canal artificial, rasgando ali o sertão brasileiro para levar água para regiões que são castigadas pela seca, né? Aí o projeto, né, desde 2007, aí o objetivo que é desviar 1 a 3% das águas do Velho Chico, né, do Rio São Francisco, por meio de dutos e canais, para abastecer regiões que são castigadas pela seca, né? Pontos positivos dessa obra, né? Garantir uma segurança hídrica, o acesso à água, né, por parte da população daqueles locais, né? O que pode elevar a produção de alimentos, a mortalidade dos rebanhos, né? Melhora a saúde dos moradores na região, né? Já que a qualidade dessa água é melhor do que a qualidade da água dos lugares para onde ela vai, né? Por outro lado, esse projeto ele sofreu muitas críticas, né? Muitos acreditam, por exemplo, que não era necessário, né, que através de construção de postos ou de cisternas, né, que você acumula água da chuva, era possível combater a seca no Nordeste, né, ou com poço ou com cisterna. Questiona-se também os impactos ambientais, como o desmatamento, a destruição da fauna, da flora do local por onde passa esse canal, né?
E ainda o receio de que a transposição afete a vazão do Rio São Francisco, porque você vai desviar a água, né, do rio, pode ser que a vazão, o volume de água diminua, isso pode prejudicar, por exemplo, a produção de energia hidrelétrica, né, já que o Rio São Francisco é o principal rio que produz energia hidrelétrica para a região Nordeste, né? Tá aí algumas charges, né, criticando a transposição ou elogiando a transposição, né? Então, é uma obra bastante polêmica, né? Essa questão da transposição do Rio São Francisco. Aí o mapa da disponibilidade hídrica no mundo, né? Aquilo que eu falei, a gente tem áreas onde há abundância de água, né? Onde há escassez física de água e onde há escassez econômica de água. Interessante, né? Na África, por exemplo, o que quer dizer escassez econômica de água? Não é que falta água, a água tem, mas não há condições de exploração, não há recursos econômicos, como saneamento básico, sistemas de captação, tratamento dessa água para ela se tornar própria ao consumo, né? Então, em regiões pobres, como na África subsaariana, a gente vê que essa escassez é econômica. Agora, existem lugares, né, geralmente áreas desérticas, áreas de clima árido, que a escassez é física mesmo, né? Ou seja, falta água mesmo, né? E lugares onde não há nenhuma, ou pouco ou nenhuma escassez, né? Um aspecto, quando a gente estuda a água também, pessoal, é entender que a água ela é importante recurso, né? Um recurso natural importante para a vida, e a gente talvez não esteja usando adequadamente a água, né? Há um uso excessivo da água, por exemplo, em irrigações, em áreas, né? Onde você tem o agronegócio, onde você tem, né? Que é necessário, claro, né? Mas a gente tem que também pensar que tudo que a gente consome também tem água presente, a chamada água virtual, né? Então, olha só, tem alguns exemplos aí, né, de produtos que a gente consome, por exemplo, carne bovina, né? 150 gramas de carne bovina representa 2.325 litros de água, né? Uma xícara de café representa 140 litros de água, porque foi a água utilizada na produção, né? A gente sabe que 70% do uso da água no mundo é agrícola, né? É para a produção agrícola, né? Então, a maior parte do consumo de água no mundo é para agropecuária. E aí a gente tem, então, alguns aspectos, né, dessa chamada água virtual, da água que a gente consome indiretamente, né? Por fim, pessoal, como a água é um recurso muito importante, a gente tem alguns exemplos de guerras e de conflitos e tensões por disputa pela água, né? Principalmente em regiões onde você tem rios que passam por vários países, né? Bacias hidrográficas internacionais, né? E aí vem a pergunta, né? Quais nações têm o direito a controlar essas águas, né? Qual a forma mais justa para compartilhar esse recurso, né? Então, existem áreas onde há uma tensão, há uma guerra pela água, né? Temos alguns exemplos aí, né? Na bacia do Rio Nilo, por exemplo, a disputa da água do Nilo que envolve o Egito, Sudão do Sul e outros países, né? Lá na bacia do Rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, a Turquia, a Síria e o Iraque, né? Na Caxemira indiana, lá na fronteira entre a Índia e a China, a disputa entre Índia, China, Paquistão, Bangladesh, pelos rios que nascem ali e atravessam esses países, né? E no Oriente Médio também a região das colinas de Golã, né? Que envolve a disputa entre Israel, Síria e Jordânia, né? As nascentes do rio Jordão, ali naquela região, né? Então, entender a água, né, pessoal, como esse recurso importante, fundamental, né, para a nossa vida, é fundamental para a gente compreender como também podemos nos utilizar de forma mais adequada dessa água. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, até mais.